Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. É 23 de abril de 2023, é terceiro domingo da Páscoa, da semana depois da Páscoa. Escutemos o Evangelho de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Este relato de São Lucas, bem conhecido, traz para nós umas reflexões importantes, sabem? Porque os dois discípulos deixam Jerusalém,
volta para a casa deles decepcionados, embora tenham ouvido boatos, diríamos, das mulheres que encontraram o sepulcro vazio, etc. Mas estavam decepcionados porque esperavam que Jesus fosse mesmo o Messias. E próprio Jesus se aproxima dele, ele ressuscitado, e não o reconhecem. Melhor, caminhando e ouvindo as palavras deles, comentaram depois: nós percebemos que nosso coração ardia ouvindo as palavras dele. E depois, como escutamos, o reconheceram por aquele gesto de Jesus tomar o pão, partir o pão, abençoá-lo. E certamente eles, que eram discípulos, não apóstolos, tinham ouvido falar dos apóstolos da última ceia, por isso que lembraram aquele gesto, e então também o coração deles se abriu completamente na frente do próprio Jesus, que os deixou lá só pensando e correndo de volta para falar com os outros. Caríssimos, este relato maravilhoso, esta página, nos coloca diante de Jesus ressuscitado, de Jesus que está perto de nós de alguma maneira. Jesus vivo, e como já comentamos tantas outras vezes, vivo também numa modo que ele inventou. Este é meu corpo, este é meu sangue, que é a Eucaristia. A riqueza da Igreja de Jesus de ter então a sua presença real naquele pão, naquele vinho, que lembrano o sacrifício dele, sangue derramado até a última gota, porque a sua morte foi a vida da humanidade, porque Jesus morreu para salvar, isto é, para nos tirar da situação da escravo de pecado, e assim como o sacrifício diante de Deus Pai, fazer com que nós possamos então acompanhar o próprio Jesus neste caminho inédito, impensável, mas são os pensamentos e os projetos de Deus que superam os nossos de qualquer maneira. Então, renovemos a nossa fé. Primeiro, na palavra de Deus que chega a nós através dos fatos e das palavras do Evangelho. E depois, através do magistério da Igreja, que está aí para nos lembrar, através do Espírito Santo, tudo que Jesus comunicou para nós e Deus relatou também no Antigo Testamento para nós. Então, esta confiança na palavra de Deus, e como já acenei tantas vezes, recebendo a comunhão, recebemos aquele Jesus que desejou ser o pão da vida para nós. Quem comer deste pão terá a vida, isto é, estará sempre vivo também depois da morte, porque a morte para quem tem fé é passagem para a vida eterna. Sim, sejamos otimistas, porque com a companhia de Jesus, e nós estamos bem acompanhados, porque Ele dá a tranquilidade e a certeza que estamos com Deus Pai. Amém.